Ai, que bom. Que eu queria trocar a tela, eu queria deixar ela maior. Entendeu? As nossas? A sua tá grande para mim, a minha tá pequena. Eu queria colocar o seu tamanho, se fosse possível. A sua entendeu? tela tem, né? E Não, a dela. Eu preciso da dela grande. Chegou. Agora ela tem que ligar o áudio. Avisa para ela. Incluir áudio. Só ver se eu consigo. Deixa eu só arrumar, tá? Queria colocar ela maior. Ativar, minimizar, reunião, ponto de fundo. Tá. Não consegui. Você está no computador? Não. Tá no celular? No Celular você vai passando pro lado assim, ó. Pro lado? É. A tela, até aparecer. Mas não tá aparecendo só ela, não. Só Tá ela? aparecendo. Eu queria, assim, ela do seu tamanho, entendeu? Tá. Clica nela, clica na tela dela. Ah, consegui. Consegui. Agora consegui. Eu tô só vendo a Yasmin agora. Consegui. Bem? Tá me vendo bem? Pode começar? Sim. Boa tarde. Estou muito feliz da gente estar conseguindo fazer essa aula, reunião da gente. Muito feliz de te ver. Te dar os parabéns pela sua dedicação, por ter sempre tentado entrar no aplicativo, por estar fazendo as tarefas, por estar em contato e por estar também pegando um pedaço do seu tempo para estar aqui junto, né? A gente que é professor, nesse momento de quarentena, precisa também ter contato com vocês. Então, eu te agradeço por estar aqui, tá? E a gente vai começar a nossa reunião. Não sei quanto tempo vai durar. E eu queria que vocês falassem agora como é que está sendo, o que vocês esperam, né? Para que eu possa começar a dar a minha contribuição, tá bom? Então, eu todo dia estou estudando, professor. Então, eu começo a estudar de manhã, vou até a tarde. Aí, se eu tenho dúvida, eu vejo vídeos no YouTube. Mas sempre de manhã eu começo a assistir os vídeos de vários temas. Então, assim, todo dia eu estou estudando. Só agora eu consegui encontrar vídeos com uma qualidade muito boa e que podem servir tanto para você, mas, por conta das traduções, mas que serão conteúdos que eu vou estar distribuindo para todos os estudantes, né? São conteúdos que eles são para todos. Então eu vou estar agora botando esses vídeos, eu não sei se você conseguiu assistir, no grupo para eles assistirem, né? Aí eu queria saber qual você conseguiu assistir, o que você achou, não do conteúdo, mas do jeito que eles explicam lá. Então, eu sempre assisto vídeo, sim, professor. Assisto umas 3, 4 vezes, uso a legenda para poder compreender. Às vezes não fica muito claro, não. Mas com a legenda me ajuda a tirar as minhas dúvidas. Rapidinho. O quê?
De novo, desculpa te interromper. Então, a legenda do vídeo sempre eu consigo ouvir um pouco, mas se fala muito rápido, eu preciso assistir umas 3 vezes. Mas eu achei legal o vídeo. Você chegou a ver esses novos vídeos que eu mandei? Que tem sinais, que tem a tradução? Você conseguiu acompanhar? Sim, professor, eu assisti, eu consegui acompanhar. E desses vídeos novos que eu mandei para a Shirley e mandei para você, o que você achou da linguagem deles? Dá para explicar? Ficou bom? Consegue entender? Sim, professor. Sim. Tem vários temas de história, eu achei muito legal. Ótimo. Vou explicar qual foi a minha intenção. A minha intenção foi tentar alcançar aquilo que o PET não alcança. O PET, ele começa o estudo da colonização do Brasil e, portanto, uma ideia mesmo de história do Brasil a partir da exploração do açúcar. E, como historiador, há diversos problemas, na minha visão, de se começar o estudo de história até para entender a construção do Brasil por esse caminho, né? E aconteceram diversos processos históricos envolvidos nessa exploração portuguesa, nessa colonização, que, se não forem explicados, se não forem apresentados, prejudica o aprendizado em história. Uma coisa muito importante e que eu vou tentar trazer aqui para esse nosso encontro que eu falei também na aula de sexta-feira passada. A história do Brasil, ela não começa com a colonização. Ela não começa com a chegada dos portugueses. Em nenhum momento os portugueses imaginaram que iam estar contribuindo para a construção do Brasil como uma nação independente. Em nenhum momento. Sequer nos primeiros contatos com essas terras, pensaram desde o início numa colonização. Tinham outros interesses. Interesses muito característicos das grandes potências europeias, das grandes nações europeias, todas elas, as principais nações europeias, envolvidas em processos de expansão material, econômica e cultural também. Um exemplo do que seria essa expansão cultural é, por exemplo, a fé cristã, o catolicismo, o cristianismo. É um exemplo. Mas um conjunto de valores europeus
compõem também esse processo de expansão dessas nações. E aqui a gente pode citar Espanha, França, Holanda, Peraí, Inglaterra. Ah, tá. eu não sei o sinal de Holanda. Outras potências, né? As principais potências, né? Então, a gente, quando começa a estudar colonização de Portugal sobre o Brasil e exploração do açúcar, sem fazer essa complementação, que a gente pode chamar de contextualização, dá uma falsa ideia de que a história do Brasil começa a ser contada ali. Isso traz diversos problemas para a nossa compreensão. Então, a nossa ideia é tentar diminuir esse erro que o PET traz, né? Por dois caminhos. Primeiro, entender que Portugal não está sendo a única potência europeia a ter uma iniciativa de expansão. Ela pode ter sido uma pioneira, uma primeira, né? Ter tido melhores iniciativas por conta do momento que a sua sociedade vivia. Mas, se a gente pegar um ponto da história em que Portugal chega nessas terras, a gente não pode imaginar que seria um destino do Brasil se tornar Brasil. Tem várias coisas que acontecem nesse período que poderiam levar a outras situações históricas, outros processos históricos que não estava colocado naquela época, que 500 anos depois íamos estar hoje como uma nação independente chamada Brasil, falando uma língua portuguesa, e com a conformação territorial, tamanho territorial, um tamanho espacial desse porte que é o Brasil hoje. Então, entender que a história do Brasil começou lá é um equívoco, porque não estava colocado que de lá ia virar Brasil. Um exemplo disso, que deve ser sempre lembrado. França sempre teve interesse, pelo menos no mesmo período que Portugal, no século XVI, 1500 e pouco, estava começando a estabelecer pontos de ocupação aqui no Brasil, França também estava buscando estabelecer pontos de dominação por essas terras. E aqui é importante falar essas terras e não Brasil, porque não era Brasil. A história do Brasil, o Brasil mesmo,
é 1822 com a independência. E mesmo assim, 1822. Só ali é o Brasil que a gente mais próximo do que a gente conhece. Uma nação independente com tamanho territorial gigantesco. Mas o Brasil poderia ter se transformado em vários pedaços menores. Vários Brasis ou vários países menores. Um exemplo. Os países hoje que são vizinhos do Brasil, todos eles falam, boa parte, a grande maioria, fala língua espanhola porque foram colonizados por Espanha. Mas são porções territoriais, tamanhos territoriais muito menores. E o Brasil poderia também ter se tornado não um país, mas vários países de proporções muito menores. Assim como a gente tem hoje a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, Peru, Chile, enfim, eu fiquei prestando atenção nos sinais agora e esqueci. Colômbia, Porque só o professor me fazia lembrar dos nomes dos países da América do Sul, gente. Eu tô até suando aqui agora. Chile. Muito tempo que eu não lembrava. Aí eu tô olhando aqui a Yasmin, que pelo olhar eu tô aceitando, ela tá aceitando ou não a informação, saber se tá certo ou se tá errado. Então, Nossa, são vários países, né? O Brasil poderia ter virado vários países também. Então, a história não tem um ponto de saída e um ponto de chegada certo. Existem mudanças, existem conflitos, existem processos que vão levar os diferentes momentos históricos ou a história de uma sociedade ou de várias sociedades para diversas possibilidades de caminho. E aí, para tentar dar outro exemplo mais claro, materialmente, a gente aqui teve invasões dessas potências, né? Teve tentativa de ocupações, como eu falei, da França, porém, a França tentou ocupar e colonizar algumas partes também do Brasil. Uma dessas invasões no Maranhão demorou cerca de 3 anos, com franceses ocupando o Maranhão, por exemplo. Se eles tivessem conseguido se estabelecer no Maranhão, é possível imaginar que
talvez um país ali no Maranhão fosse de língua francesa hoje. Pudesse existir um país ali no Maranhão. A França invadiu o Rio de Janeiro também. E uma invasão que demorou quase 10 anos no Rio de Janeiro, né? Tentando estabelecer ali um domínio francês no Rio de Janeiro. A Holanda invadiu também o Nordeste mais de uma vez, e numa dessas invasões ela ficou ocupando o Nordeste durante quase 25 anos, ocupando e expandindo. E, portanto, poderíamos ter também países de origem holandesa, onde hoje estão os estados do Nordeste. A Espanha, em determinado momento, assumiu o trono de Portugal. No momento em que o rei de Portugal tinha morrido sem deixar herdeiros, algum parentesco levou o rei da Espanha a reivindicar o trono português. Então, o Brasil, de certa forma, esteve todo sob domínio da coroa espanhola durante cerca de 60 anos. É um tempo muito grande. Ainda que possivelmente só portugueses, ou a maior parte aqui no Brasil, nessas terras que vieram a virar o Brasil, talvez não tivessem vindo tantos espanhóis para cá. Mas a coroa, a gente estava sob domínio espanhol, né? São exemplos de como essa história, contada de uma forma muito simples, pode fazer a gente não ver tudo aquilo que estava acontecendo de importante naqueles momentos históricos. Não é? Agora eu devolvo um pouco a palavra para vocês aí, para que vocês comentem se vocês estão entendendo, se vocês têm alguma dúvida aí. Yasmin, se tem alguma dúvida. Shirley, se eu estou conseguindo transmitir aqui as informações. Como as navegações tinham guerras e disputas? Deixa eu só confirmar essa pergunta. É essa mesma pergunta. As disputas, uma das formas das disputas eram as guerras, né? Muitas dessas potências tinham esse tipo de conflito no continente europeu. Que eu lembro aqui, Espanha e Holanda, por exemplo, viviam em guerra, né? Se eu não me engano, por conta da tentativa da independência dos holandeses, algo assim, não tenho certeza.
Mas os conflitos e as guerras existiam entre essas potências desde antes das grandes navegações, que também envolvem disputas de ordem econômica, comercial, rotas comerciais, melhores condições de fazer comércios com outros povos. Algumas rotas comerciais eram dominadas por umas potências, outras por outras. E existem mapas na internet que a gente pode pesquisar para entender e observar, talvez, quais potências dominavam quais rotas em qual período, né? Mas, com o início das grandes navegações, em que as potências começam a cruzar o Oceano Atlântico, esses conflitos vão passar a serem de diversos tipos, né? Tanto com disputas de pontos comerciais, né? Com povos que tinham relação comercial com os europeus, como ocupações mesmo de outros territórios, até invasões de territórios de outros povos, de América, talvez de Ásia, mas com certeza de África. Ocupar esses pontos passa a ser importante e passa a ser disputado, né? Um exemplo do que eu falei foi as invasões que as outras potências fizeram por essas terras que depois de muito tempo vieram a se chamar Brasil. Agora, havia tentativas também de acordos comerciais, né, entre essas próprias potências. Pirataria também era uma forma de conflito, né? Algumas potências contratavam piratas para assaltar embarcações, enfim. Então, esses conflitos, essas guerras poderiam se dar de diversas formas, né? São estudos específicos que a gente pode tentar ir compreendendo aos poucos. Até para mim não é tão claro assim como se dão essas guerras, esses conflitos. Mas tem muito material na internet, assim, que a gente pode pesquisar e que vai ajudar a gente com certeza. Entendi, professor. Mais alguma questão, Yasmin? Não, só essa pergunta mesmo. Eu tenho mais umas coisas a falar, mas eu já gostaria de combinar com vocês até que horas vocês acham que a gente pode continuar essa aula. Assim, o tempo legal, para não ficar cansativo para nós três. Até que tempo vocês acham legal que essa aula dure? 3h10, 3h30? Então, professor, eu começo a estudar na parte da tarde, se eu tenho dúvida, eu entro pro YouTube, para mim não tem problema. Então, como...
Eu tô pensando em como ajudar a Shirley. Ah, não. Então, peraí. Desculpa, fui eu que não fui clara na pergunta, tá? O professor, ele quer saber se essa aula de agora, essa aula, né, esse bate-papo, até que horas pode? Não é vídeo no YouTube, não. É hoje, então, essa aula. Na sua opinião, ela pode acabar 3h30? Tem problema? Ou pode? Não tem, não? Desculpa, Henrique, mas eu que não fui clara. Tudo Ela bem. entendeu? Tá ótimo. Agora tá Tranquilo, tranquilo. É isso mesmo. até 3h30. Tá, fechou. 3h30. Então Daqui tá. a 9 minutos, o programa vai encerrar essa primeira chamada. E aí a gente vai ter que abrir outra. Eu vou É a dar. mesma coisa? Do mesmo jeito. Eu vou mandar o link e a gente vai abrir outra chamada. Tá? Aí a gente vai tomar uma aguinha de 5 minutinhos. E aí a gente vai voltar até 3h30. Tudo bem? Perfeito. Tô. Bom, Combinado? bom. Então, eu falei dessa necessária contextualização, dessa apresentação de uma realidade ou de realidades que estavam ocorrendo no momento em que os portugueses chegam a essas terras que a gente chama de Brasil. E eu sempre estou falando essas terras que a gente chama de Brasil, porque não era Brasil, só vai virar Brasil depois de muito tempo. Então eu falo essas terras para a gente sempre estar lembrando disso, tá? Mais um aspecto muito importante é que essa expansão econômica, material dessas potências europeias, ela necessitava da relação com os outros povos não europeus. Povos africanos. A Shirley. Que isso? Aqui deu ruim. Ah, mas a gente está te escutando. Calma aí, aqui deu ruim. Ah, tá. Desculpa. Povos A gente... africanos. A minha conexão está ficando um pouquinho ruim. Mas vou tentar. Então, vou voltar aqui. Essa expansão material e cultural, econômica, comercial dos povos dessas potências europeias necessitava da relação com outros povos. Povos de África, povos de Ásia e, num momento posterior, povos de América. Por que que eu falo no momento posterior? Não havia na mentalidade europeia a ideia que existisse terras de grandes proporções como as do continente que depois foi se chamar América. Na cabeça dos europeus, o mundo não
existia América. Por mais que eles tivessem conhecimentos de navegações, de expedições por terra, de contato com outros povos, a mentalidade europeia ainda não cabia, não concebia a existência do continente do tamanho da América. Eu vou tentar mostrar para vocês um mapa da época das grandes navegações, do início das grandes navegações. Final do século XV, eu acredito que seja esse mapa. Para você, Yasmin, ter noção de como era o imaginário, a imaginação do europeu sobre esse mundo, ou pelo menos do europeu que estava envolvido com as navegações, do europeu que tinha acesso a esses mapas, já que, com certeza, naquela época, não eram todas as nações ou as potências que estavam na expansão marítima, e mesmo as grandes potências que estavam na expansão marítima, certamente não era a maioria da população que tinha acesso a essas informações. Então, eu vou tentar mostrar aqui, antes da gente dar o nosso intervalo, um mapa dessa época. Século XV, 1400 e pouco. Deixa eu ver aqui, tá ruim, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo uma posição que funcione melhor. Conseguem ver o mapa? Eu não. Não, então calma aí, agora vai. Nessa época, acho que é o jeito que eu arrumei a minha câmera. Para ser só a Yasmin. Ah, tá. Yasmin, consegue ver esse mapa aí? Então, Posso ver, professor? Estou vendo, sim. olha só. Ali, eu não sei se eu consigo minha mão. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, tá. Entendi. Então, eu vou tentar Amarelo. passar com algum aqui. Tá. Então, Deixa aqui, consegue ver esse eu... lápis aqui que eu estou passando? O lápis. Aqui é o que seria a África. Tô vendo, professor. Aqui em cima, lá em cima já, é porque é difícil mostrar aqui. Ah, Aqui, onde está passando esse lápis aqui, já seria a Europa. Tá vendo? Aqui em cima. Tá? E do lado de cá, a Ásia. Isso na mentalidade do europeu daquela época, né? Vocês percebam aqui embaixo aqui, nessa pontinha, que é mais ou menos a ideia que eles faziam do Japão. Olha a ideia que eles faziam do Japão. Hoje a gente sabe que o Japão é uma grande ilha, né? Uma gigantesca ilha, mas naquela época, na mentalidade deles, isso era junto com o continente asiático, pela terra, né? Então, percebam que mesmo que algumas pessoas já afirmassem que a Terra era redonda, uma navegação da Europa pelo Atlântico, pelo Oceano Atlântico, mesmo que ela desse a volta no planeta, ela, na cabeça deles, ia chegar desse outro lado aqui, né? E não numa América, já que na cabeça deles não existia a América. Então, a própria chegada deles nesse continente gera outro tipo de compreensão, né? Eu vou encerrar essa chamada, a gente faz a pausa de 5 minutos para tomar uma água e a gente volta para a segunda parte da aula. Tudo bem? tudo bem? Então, até daqui a pouquinho eu mando o link para vocês. Até mais.